Você acha que uma selfie melhor é quando você direciona o seu rosto de frente para a luz, de frente para o flash, e quanto mais luz na sua cara, melhor? Ou você nem sabia que para tirar uma selfie bonita precisa pensar nessa questão de luz? Depois de assistir esse vídeo, você vai aprender como tirar selfies mais bonitas, utilizando a luz natural do ambiente, da sua casa, da melhor forma possível. E no final desse vídeo eu vou te falar uma coisa muito importante, que todo mundo faz sem perceber e piora a foto. E se você quer aprender algumas técnicas de fotografia com celular, assista esses meus outros vídeos que eu vou colocar aqui no card. Meu nome é Mônica Góes, sou pós-graduada em fotografia e nesse vídeo eu vou falar sobre desenvolver a capacidade de enxergar a luz no seu rosto ao fazer uma selfie, sobre luz dura e luz suave, luz frontal e luz lateral, luz ampla e luz curta. E como utilizar todo esse conhecimento para você ficar mais bonito, mais bonita nas suas selfies. Luz dura e luz suave. Luz dura é aquela que causa sombras mais escuras. É quando você vai debaixo do sol de um dia assim ensolarado e faz uma foto sua. Ou quando você vai debaixo de uma lâmpada incandescente assim e faz uma foto. Ou até mesmo quando você faz a foto com o flash do seu celular. Você pode perceber que a luz é tão forte que qualquer sombra causada por ela fica bem delineada, assim, a transição da sombra para a luz. Você vê o contorno certinho da sombra, sabe? Bem contrastada. E luz suave é aquela que causa sombras mais suaves. É quando você vai tirar uma foto sua, externa, num dia mais nublado. Ou quando você vai tirar uma foto com aquele ring light, sabe? Aquele anel de luz. Você percebe que a sombra, ela não é bem delineada. Você não vê o contorno certo dela. Você vê meio que um degradê. Então aqui em casa eu tenho uma janela, inclusive eu tô aqui do lado dela. E ela tem uma cortina com tons claros. Se eu vou tirar uma foto perto dela com a cortina aberta, a luz fica mais dura do que quando eu vou tirar uma foto com a cortina mais fechada. Porque se eu fecho a cortina, a luz fica mais difusa, mais suave. Deixa eu mostrar aqui mais ou menos pra você, ó. Você tá vendo? Agora tá com a cortina fechada. Então você vê que tem um pouco de sombra aqui desse lado do meu rosto e um pouco mais de luz desse lado, não tá vendo? Ó, tenta observar isso. Mais sombra aqui, mais luz aqui. E a cortina tá meio fechada. Agora, se eu abro mais a cortina, ó, você percebe que a luz aumentou? Às vezes é difícil de ver isso, ó. Mas, ó, se eu fecho um pouco, a luz tá bem suave. Agora, se eu abro, a luz ficou um pouco mais forte. E daí você consegue ver a sombra também. Aqui, ó. Aqui tem também a do óculos, né? Mas aqui você vê sombra, ó. Com a cortina aberta, a sombra tá escura. Agora eu vou dando uma fechadinha e a sombra vai ficando menos contrastada com a luz, né? Mais suave. Então isso que é uma luz suave. Então, na hora de fotografar, você tem que aprender a ver essas luzes no seu rosto. Porque às vezes a gente não consegue perceber isso. E isso faz toda a diferença, porque é o detalhe que faz a diferença numa foto. Porque só o fato de você decidir fazer uma selfie perto de uma janela vai deixar já a sua foto muito mais legal do que se você decidir fazer uma foto num ambiente que não tenha uma janela, que não tenha uma luz, assim, por exemplo, de fora entrando. E também se você tiver uma janela com uma cortina com tons claros, assim, só o fato de você abrir um pouco mais a cortina ou fechar também vai ajudar nessa questão da luz ficar mais dura ou mais suave. Porque essa questão da luz ser dura ou suave tem a ver também com a fonte de luz, o tamanho da fonte de luz. Sempre que o tamanho da fonte de luz for bem pequena, a luz vai ser mais dura. Por exemplo, uma lâmpada incandescente é um objeto, uma fonte de luz pequena ali, né? Em comparação com uma janela, que é uma fonte de luz maior. A janela é maior que uma lâmpada. Então, se a fonte de luz é igual a uma janela, por exemplo, que é bem maior que uma lâmpada, a luz é mais suave. Mas tem uma questãozinha que você não pode confundir. Olha só. As pessoas confundem um pouco. Por quê? Porque o Sol, por exemplo, você vai falar: o Sol é enorme, né? O Sol é uma estrela enorme. E o Sol, ele traz luz duras. Então você vai falar, não tá dando certo essa sua lógica, porque a fonte de luz é grande e a luz é dura do Sol. É uma luz que causa sombras muito fortes. Mas você tem que pensar na fonte de luz em relação ao objeto, né? Por exemplo, o Sol, em relação às pessoas, é uma fonte pequena de luz.
Agora, um dia nublado, por exemplo, em que tem nuvens no céu todo, é como se fosse uma enorme janela, o céu inteiro com nuvens. Então, é como se fosse uma fonte enorme, que é o céu todo, enquanto o sol seria só um pontinho ali, uma fonte de luz pequena. Então, num dia nublado, a luz ela é mais suave. E num dia que tem o sol lá sem nenhuma nuvem, a luz é mais dura. E dessas luzes, normalmente, a que fica melhor para selfies é a luz suave. Porque as sombras que podem aparecer no seu rosto, causadas pela luz, né? Elas vão aparecer de uma forma mais suave. Por exemplo, uma sombra que é causada pelo seu nariz vai ser uma sombra mais suave, não vai ser uma sombra tão marcada. Então faz assim, procura uma janela aí na sua casa. Quanto maior for a janela, melhor. E se ela tiver cortinas em tons claros assim, melhor ainda. Se essa cortina tiver algum tecidinho ali mais transparentinho, né, e tal, melhor ainda. Ou procure uma porta. Uma porta também é uma grande fonte de luz. E vai lá e faz uma selfie perto dessa janela, perto dessa porta. Você vai estar usando a luz que vem lá de fora, a luz que vem rebatendo. Não precisa a luz do sol estar entrando diretamente pela janela. Só essa questão da luz estar rebatendo e estar entrando uma certa claridade já é a quantidade necessária. Agora que você aprendeu um pouco sobre isso, eu vou te ensinar uma outra coisa. Você está conseguindo perceber essa coisa da suavidade da luz, das sombras e da dureza, né, da luz e das sombras. E agora eu vou te falar sobre o ângulo em que essa luz bate no seu rosto, ou a posição que você está em relação a essa luz. Então, uma posição é quando você está de frente para essa janela, de frente para essa porta, e a luz bate totalmente no seu rosto inteiro, pega inteiro. Então, você tem que ficar totalmente de frente para essa porta, de frente para essa janela. Isso se chama luz frontal. E a outra posição é a luz lateral, que é mais ou menos a que eu tô aqui, em que você vai ficar de lado para a janela, para a porta, e a luz vai pegar mais na metade do seu rosto. Então aqui, se a gente conseguir perceber, tem um pouco de luz pegando aqui nessa parte da minha bochecha. Mas se eu virar um pouquinho o rosto mais, ó, tá vendo? Tá bem na metade. Esse lado tem sombra e esse lado aqui tá na luz. Consegue perceber? A luz lateral é muito usada em ensaios fotográficos, em estúdios profissionais de fotografia. Os fotógrafos profissionais, eles usam os flashes para causar esse efeito, daí coloca o flash de um lado assim para causar esse efeito de pegar a luz só na metade do rosto, mas você pode usar isso através das janelas, das portas que tem na sua casa, se movimentando, se posicionando de uma forma em que a luz pegue só na metade do seu rosto, por exemplo. Então daí você faz isso, você olha e vê mais ou menos aqui, ó, uma divisão no meio do rosto, aqui tem sombra e aqui tem luz. Então dessa forma você percebe que você está usando essa técnica da luz lateral. Porque a luz frontal, ela tira um pouco da profundidade, da textura, de várias informações do objeto que está sendo fotografado, do rosto, o que faz perder alguns aspectos do rosto. Mas, por outro lado, também é legal porque ela disfarça algumas imperfeições do rosto, justamente porque ela não valoriza as texturas. Outra coisa legal também é que ela deixa as cores mais vivas, né? Quanto mais luz direta em coisas coloridas, vai ter cores mais vivas. E na luz lateral, ela projeta um pouco de sombra, né? Como você vê aqui. E essas sombras também escondem algumas imperfeições. E além disso, ela também ajuda a suavizar os rostos que são mais redondos, mais cheios, para que eles fiquem um pouco menos cheios, se esse for o seu objetivo. Então, depois desse vídeo, corre lá perto de uma janela de uma porta e faz esse teste. Tenta colocar a sombra na metade do rosto, a luz na metade e a sombra na outra metade. E veja a diferença de estar assim, ou de repente, deixa eu mudar aqui a posição. Ficar de frente, né? Ó, de frente para a luz. A luz está toda aqui no rosto, né? E de lado, ó, você vê que aqui tem sombra e aqui que tá pegando a luz. Tá achando legal isso tudo que eu tô falando? Muito legal, né? Então, aproveita e curte aqui, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações. E não esquece que no final vai ter uma coisa muito importante.
E eu vou dar também a minha opinião sobre a luz que mais desvaloriza numa selfie, entre todas essas luzes que eu tô falando aqui para vocês. Então, fica até o final. Continuando, então, você pode misturar essas duas informações que eu passei para você. Luz dura e luz suave, com luz frontal e luz lateral. Faça 2 fotos com a luz frontal, uma usando a luz suave e outra usando a luz dura. E depois tenta fazer um teste com a luz lateral. Tenta ficar assim de lado, né, para ficar uma sombra aqui na metade do rosto. Se pegar um pouco de luz aqui nessa parte, não tem problema também. Tem outras técnicas de luz que eu não vou falar hoje aqui para vocês, que é muito avançada, tá? Mas só para ficar na lateral, assim, do seu rosto, metade luz e metade sombra. Daí você faz isso também, faz 2 fotos. Uma você faz, se você tiver essa condição, né? Se tiver, por exemplo, uma janela com cortina. Uma você faz com a luz dura, mais dura, né? Não é dura porque é de janela. A janela é uma fonte grande de luz, mas ela é mais dura em relação a essa, quando eu fecho aqui mais a cortina, ó. Então tá na metade do rosto. Aqui tem sombra, essa sombra tá bem contrastada com esse outro lado. Aí, se eu vou fechando a cortina, ó, você vai vendo que vai ficando tudo mais suave. E se eu deixo aquela parte da cortina que é um pouco mais transparentinha, ó, aí você vê essa coisa da luz ficar bem difusa, bem suavezinha, ó. Assim, fica mais difuso, mais suave, tá? E daí a sombra não fica tão contrastada. Daí você faz 2 fotos com essa luz lateral, uma com luz dura e uma com luz mais suave, só para você ver como que fica. Então, se você tiver uma janela com cortinas e tal, dessa forma que eu falei, com tons mais claros essa cortina, você pode conseguir fazer esse teste e ver qual luz fica mais legal para o seu rosto. É lógico que tem muito mais coisa sobre iluminação que dá para aprender, para você tirar fotos com celular mesmo, selfies, né? Muito mais coisa de iluminação para aprender nesse mundo da fotografia. Dá uma olhadinha nessas fotos do fotógrafo Enzo Almeida, das alunas desse fotógrafo. É foto antes e depois do curso. Essas alunas, elas melhoraram muito suas fotos depois que elas fizeram o curso Escola para Fotógrafos, do Enzo. Porque esse fotógrafo é muito bom. E preparou um curso online de fotografia, onde você pode fazer mesmo se você só tiver um celular. Não precisa ter câmera profissional. E você pode aprender a tirar fotos lindas assim. Isso que eu tô falando hoje para você é uma coisa bem simples de tudo que tem nesse universo da fotografia, de iluminação. E no curso do Enzo tem um módulo que só trata de luz na fotografia. Fora outros conteúdos essenciais para você aprender a tirar fotos incríveis. Se você quiser aprender melhor, mais rápido, eu vou deixar um link desse curso aqui na descrição. É só clicar que você vai para a página do curso e pode ver tudo que esse curso ensina. Agora eu vou falar para você sobre a luz ampla e a luz curta. A luz ampla é quando você utiliza essa luz lateral que fica na metade do rosto, assim, e posiciona a câmera do lado, aqui desse lado no caso, do lado em que está pegando mais luz no seu rosto. Então, ao invés de você tirar a foto com o celular aqui na sua frente, você vai virar o celular um pouco mais para pegando um pouco mais esse lado do rosto que está pegando mais luz. Então, a parte do seu rosto que está com mais luz vai ficar mais pertinho aqui da câmera, do celular. E a parte que está com sombra vai ficar um pouco mais distante, né, daqui do celular. Seria mais ou menos assim, se eu continuasse aqui de frente para essa posição, porque tá metade aqui mais ou menos de luz, e eu posicionasse a câmera para tirar foto mais aqui, ó, de lado, tirando uma foto mais assim, com um foco mais nesse lado, entendeu? Mas ela é ampla justamente porque ela amplia o rosto. Então, se você tiver um rosto mais fino, ela é mais interessante para você, porque ela vai ampliar o rosto. E a luz curta é o contrário. Então, você vai usar essa luz lateral, vai estar na metade do rosto aqui a luz, a sombra, e você vai posicionar a câmera do lado contrário, mais ou menos assim, ó. Você vai continuar, né, com o rosto aqui nessa posição, na metade luz, metade sombra, e vai posicionar a câmera aqui, do lado que o seu rosto tem mais sombra, né? A parte com sombra vai ficar mais perto da câmera e a parte com luz vai ficar mais afastado da câmera. Então, o efeito dessa luz é o contrário, né? Ela afina mais o rosto. Se você quiser mais esse objetivo, aí você usa mais essa luz.
Daí você pode juntar isso tudo, luz dura com luz suave, luz lateral com luz frontal, luz ampla com luz curta. Daí você vai vendo qual é a melhor configuração que você gosta, qual é a melhor configuração que valoriza o seu rosto na sua selfie. E no meu caso, eu gosto mais de uma luz lateral, suave e curta, que é desse jeito que eu tava aqui, ó. Já tá lateral a luz, tá suave porque tem aqui essa janela, né? Não tá tão aberta assim, ó, explodindo. Tá mais suave. E curta seria... Ops. Peraí. Deu ruim aqui. E curta seria assim, ó, com a sombra aqui desse lado, tirando uma foto mais nessa posição. Veja aí qual você gosta mais e já aprende a valorizar o seu rosto nas suas selfies. E agora eu vou te falar de uma coisa muito importante. Existe também a luz de cima, que é quando você está exatamente embaixo da fonte de luz. No sol do meio-dia, quando você está num ambiente externo ou quando você está num ambiente interno, bem debaixo de uma lâmpada. Essa luz é uma luz muito utilizada por quem não consegue ter essa capacidade de enxergar luz e sombra nas suas fotos. Porque ela traz sombras muito ruins embaixo dos olhos, assim, e ela modifica as feições do rosto. Só em raros casos é que os fotógrafos profissionais usam essa luz propositalmente. Já as pessoas que não entendem nada de fotografia usam essa foto direto. E a foto não fica legal. Mas quando você vai tirar foto num ambiente fechado, à noite, assim, provavelmente você vai ter só essa luz, porque é a luz da lâmpada, né? Uma luz que vem de cima. Mas daí é só não se posicionar exatamente embaixo da lâmpada, sabe? Modificar um pouco, ficar um pouco mais afastado da lâmpada, ou virar um pouquinho o rosto numa posição um pouco mais para cima e tal, e modificar essa coisa da luz vir direto de cima e causar umas sombras muito feias. Agora, se você tentar, às vezes, assim, essas coisas que eu falei, mesmo assim não melhorar nessa situação, daí você vai ter uma brilhante ideia. Você vai falar, agora eu vou usar o flash da minha câmera. Olha, eu vou falar uma coisa pra você, só usa o flash mesmo em último caso, quando não tiver mais nenhuma opção. Quando não tiver jeito mesmo, quando você vê que a foto vai ficar escura, não tem jeito, tem que usar alguma coisa para iluminar essa foto. Porque para finalizar esse vídeo eu quero falar com você sobre o flash. Você pensa em flash, você já pensa que usar o flash é uma coisa profissional. É uma coisa já ligada a essa questão de foto profissional. Porque numa festa, assim, quando você vê um fotógrafo profissional, você já vê um flash, né, acoplado lá na câmera dele. Pois bem, não sei se você já percebeu, mas os fotógrafos usam nesse flash deles um difusor. E isso ajuda a luz a ficar mais suave. Porque o flash, ele também é uma fonte de luz pequena. Então significa que ele vai causar uma luz dura. E além disso, eles vivem mexendo no flash, não sei se você já reparou. E daí muitas vezes esse flash, ele não está direcionado para a pessoa que vai ser fotografada. Ele está direcionado, por exemplo, para o teto. Ou está posicionado o flash para o lado, assim. Porque ele está posicionado... porque ele vai rebater numa parede lateral. E quando eles rebatem essa luz numa parede lateral, por exemplo, eles estão causando esse efeito que eu ensinei aqui para vocês, da luz lateral. Ou às vezes eles rebatem a luz no teto também, mas eles rebatem numa posição em que a luz não volte assim logo em cima da cabeça de quem vai ser fotografado, mas um pouquinho mais assim à frente, né? Uma posição que não é tão em cima, que também fica legal. E eles só jogam a luz do flash direto na cara da pessoa quando não tem mais jeito. Porque às vezes o teto é muito distante, a parede é muito distante, ou o teto ou a parede são cores escuras, então não vai rebater a luz de jeito nenhum. E normalmente, por exemplo, numa festa é à noite, e à noite precisa de luz, daí não tem jeito, não tem nenhum jeito. Aí eles pegam e jogam daí o flash direto no rosto das pessoas. Então, o flash jogado direto no rosto da pessoa é usado só em último caso. E você também só usa essa coisa de jogar o flash direto no seu rosto em último caso. Porque de todas as luzes que eu falei, na minha opinião, a que mais desvaloriza é essa luz frontal e dura, que é justamente a luz causada por um flash numa câmera direto assim na frente, quando você vai tirar uma foto de frente. Porque essa luz, que é uma luz que a gente chama de luz chapada, é uma luz que desfavorece a fotografia. Ela tira a profundidade, ela tira todas as sombras e empobrece a fotografia. Então, se você quer tirar uma selfie melhor, não utilize essa luz, só se for sua última opção. Mas essa é a minha opinião. Vê aí
o que fica melhor para você e o que você gosta mais. Gostou dessas dicas, dessas técnicas? Então curte e comenta aqui embaixo para me ajudar. E compartilha esse vídeo com outras pessoas que estão precisando aprender isso também. Te vejo no próximo vídeo.